estranhos, nós somos esquisitos. Nós temos uma maneira esquisita de ser, que a gente se comporta meio estranho. Eles nos veem como estranhos. Estranhos. Ai, que maravilha! Ai, eu mostrei uma sopa. Louco. Gente, amanhã vai ter a final da Copa. Que tal a gente distribuir sopa na hora da Copa? Porque vai ser... Eu lembro uma vez, na Copa de 82, eu ainda era estudante e eu fui assistir o jogo na casa de um companheiro espírita. Eu fui assistir o jogo Brasil e União Soviética. O jogo horrível. Que aflição aquilo. O jogo estava 1-1, desespero. O goleiro deles pegava tudo e eu agoniado, querendo ver o resultado daquele jogo. Aí veio o intervalo. Quando veio o intervalo, o meu anfitrião virou-se para mim e disse: vamos aproveitar o intervalo e fazer um evangelhozinho? Olha a resposta dele. Porque aí depois que a gente desencarnar, vai contar mais 20 minutinhos lá em cima. Então ele conta o evangelho por minuto lá, entendeu? Quando você chegar, tem uma lista de quantos evangelhos você fez. Digo, meu amigo, eu quero que morra o goleiro da União Soviética. Quero lá saber do evangelho. Então, nós realmente somos estranhos. Somos estranhos. Oi? Nós somos estranhos. E o povo nos acha estranhos. Também acha que nós somos santos. Ai, nossa, mas... Nossa, aquela mulher, você precisa ver, olha, coisa, meu Deus, só de chegar perto eu me emociono. Nós também somos vistos como amáveis entre si. Que nós, entre nós, somos muito amáveis, que nós somos muito afetuosos entre nós. A gente chegou, oi, fulano, como é que tá? E fulano. E eles ficam do lado de fora olhando. E eles estão todos transparentes. Nós chegamos, não falamos com eles e só falamos entre nós. Um pauzinho ficaria, parece uma parede. E nós não integramos essas pessoas. Quem está na casa espírita há pouco tempo deve estar lembrando de como chegou na casa, se não era exatamente desse jeito. Também dizem que nós somos indiferentes com os de fora. Nós não somos acolhedores. Passamos por eles. Botar aí. Oi, fulano, e a pessoa está aqui, ninguém tem coragem de cumprimentar a pessoa que está ali do lado. Dizem que acreditam que a gente vê os espíritos o tempo todo, né? Então, tudo que a gente fala não, mas olha, ela falou isso para mim. Se ela falou e vai no centro espírita, porque está certo. Então, tem uma crença de que nós somos detentores de alguma informação especial do mundo espiritual, o que é muito perigoso. Porque você fala uma coisa e as pessoas guardam. Eu fico muito preocupado quando eu chego assim num local e digo assim: eu queria muito falar com você. Tem uns 20 anos que eu queria falar com você uma coisa. O que é? Não é que você disse uma coisa na palestra, eu guardei. O que foi que eu disse? Eu fico logo preocupado. Porque às vezes você faz uma colocação mal posta e a pessoa pega aquilo e leva para o resto da vida. E as pessoas guardam muito tudo que a gente fala, principalmente as pessoas que aportam na casa em processo depressivo. Quando nós estamos em depressão, a gente tem uma fragilidade tão grande que a gente fica com medo da vida. E o que os outros falam para nós tem um poder imenso, uma importância muito grande. E quando a gente for trabalhar com pessoas que sejam depressivas, que vêm à casa espírita, tomar muito cuidado com o que diz, porque tem uma força muito grande para eles, porque acham que nós somos os detentores de todo tipo de coisa. Somos detentores de todas as respostas, sabemos tudo. Mas eu queria saber o seguinte: eu sonhei ontem que estava num local, aí minha filha aparecia, ela falava: o que é isso? Minha filha, eu não sei. Não, mas você não é espírita? O que significa? Eu não sei.
E nós temos essa imagem por parte deles. Resultado: a ideia que eles têm de nós é que nós somos verdadeiros ETs, sabe? Que nós somos umas pessoas esquisitas e estranhas. E essa imagem acaba afastando o grupo de nós. Eles não conseguem se aproximar com muita naturalidade da gente. Bom, o que é que as pessoas que vêm à casa espírita não gostam e que a gente faz? Primeira coisa que eles dizem que a gente faz: eles não gostam de ficar isolado. Chega no local, senta lá, ninguém vai lá falar com a pessoa. Bom, então tem que ver, a pessoa está isolada, conversar com ela. Jovem, então, principalmente. Outro problema, a indiferença, que eles não gostam. Portanto, sugere-se que a gente cumprimente as pessoas quando elas chegam e quando elas saem. Tá? Boa noite. Tem vezes que as pessoas vão para grupos que são pequenos, casas espíritas que são pequenas, que a palestra dá umas 20 pessoas. Aí chega uma pessoa desconhecida, ela senta ali e ela vai embora e ninguém nem pergunta nada. Não estou nem me referindo a casas muito grandes, que às vezes passa pessoas específicas, as casas são pequenas. E a pessoa tem aquele pudor, perguntar para ela vai se sentir cobrada, é melhor não perguntar, então deixa ela ir embora. E ela nem é vista naquele ambiente. É um cuidado para a gente tratar. Outra coisa que eles não gostam: palestras longas demais, iguais a esta. Tem alguns palestrantes espíritas que começam a falar e vão se empolgando, aí quando o tempo acaba, ele olha no relógio e diz: gente, o tempo acabou e eu não falei nem 10% do que eu tinha para falar. Mas olha, tá bom, não tá? Vamos ficar aí, vamos ficando aí, a gente vai continuar, porque tá bom aqui a conversa, vamos continuar. Quem quiser sair, pode sair. Quem que sai, gente? Aí as mulheres colocam aquela bolsa no colo e ficam assim, louca para sair, mas não pode, porque o marido já está lá fora assim, vum, em fila dupla. E ela disse: bem, vou ficar até as 10 da manhã acaba, 10:01 ele parou lá, e o cara está danado, vou falar, porque ele não falou o que ele tinha para dizer. A gente não controla a exposição quando termina o tempo, a gente controla no tempo. Você vai acompanhando enquanto vai falando, no tempo você vai verificando se está seguindo o ritmo que você gostaria. Palestra longa demais cansa. Palestra para atendimento espiritual, se ela for longa, cansa. A pessoa já está ferida, está com dor, deprimida, cansada, chorosa. Aí você vem com uma palestra comprida, não adianta. Faz uma palestra de 30 minutos, 40 no máximo. Não estique isso, mal você mata o cidadão. Até porque daí a pouco o orador está tirando o coelho da cartola, para ver se enche mais uma linguiça. Aí não dá certo, não vale a pena. Outro, discurso ofensivo. Isso é antipático demais. Tem um pessoalzinho aí. Nossa, isso é horrível. Agredindo os outros, criticando pessoas, debochando de comportamento. Péssimo. A doutrina espírita não tem espaço para esse tipo de discurso, mas tem no movimento espírita. Falta de cortesia, falta de simpatia e de calor humano. Isso são outros problemas que se ligam, eu já falei, não vou perder tempo nisso. Olhar inadequado. A pessoa passa a crítica. Entra uma criatura toda tatuada, parece um gibi, toda escrita. Aí não tem direito. E aí vai nascer um companheiro dele. Olha aí. Gente, isso é horrível. A pessoa entra. Como que
você vai querer que ela seja... Outro dia lá na federação, a gente recebeu uma senhora que levou a neta dela de 13 anos. Aí falou, minha neta não está dormindo, está tendo uma série de sonhos, eu trouxe ela aqui. Aí eu disse para a menina, você está assustada? Fica tranquila, é que você vai assistir uma palestra, depois vai ter o passo, não tem nada demais. E quem ia fazer a palestra era eu. Então aí eu fica tranquilo e tal. Aí fui na palestra, brinquei com ela, estava lá, o pessoal está nervoso aí acabou a palestra, ela entrou pro passo, eu estava lá fora, quando ela saiu, eu perguntei, não falei para você, não tinha nada demais? Mas eu tomei o passo. Você não gostou? É tenso. Ela entrou ali, naquele lugar desconhecido, é tenso. Entra naquele lugar desconhecido, apaga a luz, você está uma pessoa vem para sua frente, meu Deus, ela não tem noção do que vai acontecer, ninguém preparou ela o que ia se dar lá dentro. Oi. E ainda tem alguns pacientes que fecham os olhos. E tem uns que vêm, pegam a mão e abrem assim, põe uma mão num joelho e outra mão na outra. Plaf, plaf, para ver se o fluido entra melhor. Então, a pessoa já está ali morta de medo. Perguntas inadequadas, pressão e interrogatório. É o reverso da medalha. A pessoa chega, você está vindo aonde? De onde você é? Quem é você? Não sei o quê. Aí já vai agora exagerar na investigação de quem é aquele que chega. O cara já está chegando num local estranho. E você abre um questionário do IBGE com ele para perguntar renda familiar, não sei o quê. Cor da pele, tal. Tá. Bajulação excessiva. Ai, vem cá, meu Deus. Aí passa o braço, fulano, olha quem chegou. Nem conhece, e a pessoa, me deixa sentar, por favor. Isso acontece muitas vezes em grupo de juventude, que chega um jovem novo e o povo vai certo e faz aquela coisa, e às vezes a pessoa se sente constrangida. A gente tem que ter muito tato para saber até onde você pode ir. Há uma diferença muito grande entre colocar o coração e colocar o nariz na vida. Tem que saber que órgão que você vai estar. Anúncios demasiados e pedido de contribuição. Isso é doído. Imagine que você chega na casa espírita e pega uma sequência de anúncios. Semana que vem vai ter a feijoada não sei de onde, e na outra semana vai ter não sei o quê. Isso dado no grupo de atendimento espiritual, que o povo está vindo para fazer um acolhimento. Aí ele diz, quanto é que custa o tratamento? Não custa nada mesmo. Casa espírita é tudo gratuito. Ah, então tá bom. Aí ela senta lá, vai contribuir com a feijoada? Você vai comprar. Doutor Bezerra de Menezes não gosta que devolvam os bilhetes quando leva. E isso em grupo de atendimento espiritual. Não é num grupo de ERG que você pode chegar, vamos embora. Grupo de ERG, a história é diferente. Você já tem uma intimidade, conhece as pessoas pelo nome, já tem uma caminhada com ela, a gente já pode brincar. E em uma boa parte já são trabalhadores da casa, é mais fácil você fazer isso. Mas oferecer produto em reunião de atendimento espiritual é uma atitude de mau tom. Essas reuniões elas devem ser preservadas de divulgação de eventos que relacionam-se a dinheiro, porque as pessoas acham que a gente vai fazer alguma cobrança pelo serviço que está sendo prestado. E aí a gente diz, não, eu não vou lhe cobrar, você só compra essa feijoada aqui. E a pessoa compra e não vai, porque ela entende que aquilo ali é a paga pelo serviço que ela está recebendo. Tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. Desorganização e bagunça, que é diferente. A desorganização no sentido de chegar aí, fulano, cadê a chave? Fulano não veio, cadê a chave? E ela começa a ver aquele povo correndo pro lado do outro, atrás da chave, que fulano não tem como abrir o salão, e aí e o povo chegando para entrar no salão e a chave não está, porque não sei quem que levou a chave, não veio. E ninguém tem a cópia, aquela confusão. Isso é muito desagradável.
E a bagunça de quando você assim, entra aqui, vamos conversar, você entra numa sala, quando chega lá e tem mesa virada, um pedaço de cabo velho, de bazar, um fardo de arroz misturado com um saco de feijão, uma mesa toda lascada, caindo um pedaço de pedra com tijolo aí. Sente aqui, vamos conversar. Aí não é legal. Naquele projeto de 1868, Allan Kardec teve cuidado de dizer, olha, o movimento espírita tem que trabalhar de maneira que as casas espíritas elas não sejam ricas, a ponto de constranger os que sejam mais pobres, mas também que os seus móveis não expressem penúria. Então a gente tem que encontrar uma situação de bom gosto que não vá nem tanto para um lado, nem tanto para o outro. Seja normal, que ninguém se sinta constrangido de entrar, nem nababescamente em mármores e coisas extraordinárias de cristais e ouro, mas um ambiente com gosto. Dá para colocar um piso diferente? Não, a gente conseguiu, então põe um piso melhor. Não, põe uma coisa melhor, coloca uma coisa de bom gosto. Nós temos hoje muitas coisas de muito bom gosto, coisas de bom gosto, mas nós não temos dentro do movimento riqueza, mas era importante que o codificador colocasse para a gente não chegasse ao ponto de ter dentro do movimento algumas coisas que a gente observa em outras religiões. Aqui não é uma crítica, porque cada um dentro da sua doutrina sabe o que faz, mas é um cuidado para que a gente de repente não transforme ou transformasse o movimento espírita numa coisa faustosa, né? Então esses cuidados nós precisamos ter para poder fazer, além de uma percepção que eles têm no final. No final nós fazemos umas panelinhas e ficamos conversando na saída, as panelas, e eles ficam esperando. Por exemplo, o marido vai buscar a mulher e termina a palestra, ela fica sozinha, e as panelinhas depois da palestra, tudo aquelas rodinhas, e a pessoa ali completamente transparente, invisível, no meio daquele grupo que conversa, brinca, ri, conta piada, e a pessoa do lado, meu Deus, não vou nunca conseguir fazer parte desse grupo. Essa é a imagem que a gente passa para aqueles que estão fora do movimento. É isso que é assim que eles nos veem, e nós precisamos evidentemente tratar para que isso de alguma forma reduza. Oi. Dentro das próprias turmas que já são antigas, é um outro problema. Quando a gente fala de que a gente precisa trabalhar, usar algumas estratégias didáticas para poder aplicar para as pessoas, é muito comum as pessoas dizerem, nós temos que usar algumas técnicas pedagógicas para poder facilitar essa inclusão. Não são técnicas pedagógicas, são técnicas andragógicas. Porque as técnicas pedagógicas são para criança e as técnicas andragógicas são para adulto. Tem diferença na maneira de você tratar. Por exemplo, dá uma diferença clássica entre a pedagogia e a andragogia. Você é professor de crianças, aí você tem uma criança lá que o nome dela é Sérgio, mas o apelido é Feijão. Ele mesmo se chama de Feijão. Qual é o seu nome? Feijão. Não, seu nome é Sérgio. E aí cabe ao professor chamar o menino Sérgio para resgate de quem é ele. Isso é uma técnica pedagógica. Você tem que resgatar e não permitir que ele se transforme no Feijão. Passam-se 30 anos, o Feijão agora já está adulto, cai num grupo de estudo sistematizado. Aí eu pergunto, qual é o seu nome? Aí ele diz Feijão. Então você chama ele pelo nome que ele se identifica. Por exemplo, meu nome é Raimundo, mas eu gosto que me chame de Didi. Aí ele diz, não senhor, você vai ser Raimundo, seu nome é Raimundo aqui. Gente, ele não é Didi, ele é Raimundo. Se o cara está dizendo que ele é Didi, chama ele pelo nome que ele se identifica. É assim que ele prefere, então faça o que ele está querendo. Então, o adulto você trata dessa maneira, a criança você trata diferente. Então existem distinções nessa forma de atuar. E aí na andragogia, alguns
detalhes que a gente tem que cuidar. Primeiro, é tratar as pessoas como únicas que elas são. Nada de tratar as pessoas na massa, como se todo mundo fosse uma coisa só. Cada indivíduo é uma pessoa diferente e a gente tem que respeitar as individualidades de cada um. Cada pessoa. Esse é um ponto fundamental. Sempre que as pessoas falarem, você anue. Anuir é balançar a cabeça afirmativamente. Por mais absurda que seja a questão que ela está falando, você balança afirmativamente. Depois você até pode contestar o que ela está dizendo, mas você não, a pessoa está falando e você está num grupo de estudo sistematizado e a pessoa, eu queria fazer um comentário. Pois não, pode falar. Aí a pessoa, não, porque eu estava lendo a obra tal, aí o grupo fica todo assim. E a pessoa fica retraída, porque ela está falando tudo, você já condenou. Ela pode estar falando a maior bobagem, você. Porque o balançar afirmativo da cabeça diz para a pessoa, continue, eu estou ouvindo você, pode continuar. Aí ela se sente à vontade para falar. Detalhes pequenos que podem fazer uma grande diferença. Evitar tanto quanto possível a exclusão nossa dos comentários que fazemos. Imagine um palestrante fazendo uma palestra assim. O problema é que vocês têm que amar os filhos de vocês. Vocês não estão cuidando dos filhos de vocês como vocês deveriam cuidar. É uma irresponsabilidade de vocês com relação aos filhos que vocês têm. Ele se excluiu do processo. Qual seria o mais correto? Porque nós precisamos cuidar melhor. Nunca fazer comentários em que a gente se exclua do grupo como se a gente fosse o tal ET que está de fora dando a lição para os que estão dentro. Você ia falar? Isso vai mais além. Quando você precisa dar um exemplo e existe uma política muito intensa, fala de você mesmo. Eu preciso fazer isso. Eu preciso me melhorar. Eu tenho defeitos, não é? Nós temos defeitos. Isso outro lado não tem. Eu não ofender, falo de mim. Eu tenho isso aqui, então a pessoa que entenda que está falando de outros. É uma outra estratégia que também pode ser utilizada. O que a gente deve evitar é de passar aquela cátedra que eu estou num pedestal e estou dando a lição aos que estão aqui embaixo. Não. Nós precisamos o quê? Incluir-nos no processo, ou como ele está colocando, dizer, eu tenho uma dificuldade. Por exemplo, eu tenho as minhas dificuldades. Outro dia eu estava na casa espírita, era um domingo de manhã, aí uma senhorinha chegou lá. Ela tinha mais ou menos a idade de ser minha mãe. Aí ela entrou e disse, eu queria falar com o senhor, já que era para falar com o senhor. Eu falei, não, pode falar. A palestra estava para começar, eu estava assim do lado de fora do salão, aí foi assim conversando, e ela chegou para falar com o senhor. Mas não, você é minha filha, eu queria que o senhor conversasse com a minha filha. E pegou a filha assim, puxou pelo braço e trouxe. A filhinha dela tinha mais ou menos a minha idade. Aí disse, olha aqui a minha filha, e mostrou. Ela cortou os pulsos essa noite, a moça tinha realmente, deu umas riscadinhas, não estava cortado assim, tão cortado, né? Mas estava realmente, ela usou um objeto cortante ali. Olha aqui o que ela fez, ela cortou os pulsos dela, eu quero que o senhor converse com ela. Aí eu, sem saber se o problema não era a mãe, né? Eu disse, tá bom, vamos fazer o seguinte, a senhora senta ali, que eu vou sentar com a sua filha ali e eu vou conversar com ela, tá bom? Pois é, converse com ela, olha, a minha filha está muito desesperada, eu vou conversar com ela. Eu disse, a senhora senta lá, que eu vou conversar com a sua filha ali, sente lá, mas converse com ela, olha, eu estou muito preocupado, mas eu já lhe disse, a senhora senta lá, sente lá, ali, fique sentadinha, eu não vou demorar, eu vou conversar, vou fazer o que você está pedindo, mas a senhora senta lá primeiro. Aí ela falou a palavra que ela não poderia falar. Pastor, converse com a minha filha, pastor. Pastor não, eu não sou pastor. A senhora lá, a sua filha ali, a senhora lá. Eu lá. Aí ela foi para lá. Mas não era a mãe o problema. Era marido, gente. Né? Que pode, né? Era o marido dela. E essa moça depois ficou na casa e tal. Mas é assim mesmo, né? Cada um de nós tem os seus calos.
Muito bem. Outra questão: evitar criticar, usar de sarcasmo, criticando as pessoas, fazendo piadinha dos companheiros. Tem um pessoalzinho, tem até pena deles. Às vezes de outras doutrinas. O pessoal não sabe que tem a cabeça. Não cabe esse tipo de colocação. Não devemos entrar por essa via. Então, evitar ao máximo o uso desse tipo de expediente. Outra é se apresentar como dono da verdade. Isso é péssimo. Diz, não, mas o certo é isso aqui. É sempre conveniente nessas circunstâncias a gente dizer assim: a doutrina espírita considera assim, as obras espíritas dizem isso, assim comentam as obras, a literatura espírita apresenta dessa forma. Você diz assim: como é que é a questão, sei lá, da reencarnação? Aí a pessoa diz: não, o espírito se liga na hora da concepção. Em vez de você dizer assim, as obras espíritas afirmam que o espírito, porque você apresenta na forma de tese e não na forma de ser o dono da verdade. E as coisas espíritas a gente deve apresentar assim. Por que acontece tal coisa? Entende o espiritismo que isso se dá por causa disso, assim. Porque é uma tese, isso é uma tese, o espiritismo tem uma maneira de explicar, mas a gente não pode se arvorar de dizer negativo, não é assim, não é dessa forma. O que acontece é isso. Aí nós estamos ferindo as pessoas que estão no salão. Outra questão é fazer condenação quando comenta. Palestras de amor são palestras muito delicadas. Estatisticamente, 40% das mulheres do Brasil tiveram algum envolvimento direto ou indireto com o aborto. É muito alto. E aí você pega um grupo e você bate, você começa a machucar pessoas que estão ali desnecessariamente, criticando, fazendo críticas ácidas e até criando a doutrina do medo. Existem obras espíritas que trazem algumas orientações bastante interessantes. Obra do André Luiz, se vocês consultarem, vocês vão achar. Pregações do plano espiritual feito por entidade das trevas. Você lê aquela pregação, você pensa que está no centro espírita. Estou falando. O cara diz assim: a lei de causa e efeito, a qual todos estamos submetidos, não vai permitir que sejam esquecidos os crimes que foram cometidos. Aqueles que tiverem usado a sua mão para ferir o semelhante, espere de retorno o compromisso ao qual... Aí você sente uma palestra espírita. Por quê? Porque às vezes nós estamos na tribuna espírita fazendo uma palestra que não está alinhada com o aspecto consolador da mensagem espírita. E aí acabamos servindo nessa hora a um grupo negativo. Dou até exemplo de onde tem uma situação desse, no livro Obreiros da Vida Eterna. Agora na versão nova não vou saber a página, mas na versão aquela mais antiguinha, página 67 e 68. Começa na 67 e vira para 68, você vai encontrar uma pregação de um líder trevoso. A pregação é tão violenta que vocês lembram aquela história que tem no livro Obreiros da Vida Eterna, que um cara faz uma pregação depois transforma uma mulher numa loba? Não tem história de uma loba? É aquela ali. Ele faz a pregação, dá uma convulsão no auditório, as pessoas começam a gritar, se agarrar, é um choro desesperado, e o próprio André Luiz diz no texto que quando a pregação acaba, ele mesmo, André, está de joelhos chorando. Ou seja, o magnetismo do cara é tão forte que ele impõe culpa em todo mundo que está no ambiente. E aí as pessoas começam a gritar desesperadas e ele de joelhos chorando também, porque ele caiu na energia daquilo que ele está falando. Aí o cara, que é o Gregório, passa os olhos na... É o Gregório? Não, Gregório é da Libertação, esse é do Obreiro da Vida Eterna. É outra entidade. Ele passa os olhos no auditório, aí identifica a mulher e diz: venha cá você. Ele já identificou nela uma fragilidade hipnótica. Ele vai nela, chama a mulher e diz:
você é uma loba, você é uma loba, você é uma loba. Ela começa a se curvar e vira uma loba e sai daquele anfiteatro na forma de um animal. A palestra que ele faz tem uma lida, para vocês verem só como ela é muito parecida com alguma. Então, se tiver aqui a aula depois do intervalo, vou até achar para fazer essa palestra para vocês.